Quantas vezes nós já não nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós acreditamos ter encontrado o amor da nossa vida e passamos por uma decepção? E quantas vezes você não utilizou de internet ou redes sociais para encontrar a solução para esse problema amoroso? É em cima dessa ansiedade e dessa busca que Jeff Devine e Shalia Devine abriram uma comunidade chamada Twin Flames Universe, que garantia: ela não apenas encontraria a sua alma gêmea, mas sim a sua chama gêmea. O que é a chama gêmea? Quais os problemas de utilizar um treinamento para fins amorosos? E a manipulação deste casal em cima de suas vítimas, que incluíam até atividades que faziam você entender que para encontrar o seu casal perfeito, você precisaria deixar de ser você mesmo, é o que nós veremos hoje, nesta que desenvolveu alguns documentários, tanto na Amazon quanto na Netflix, e que nós falaremos em detalhes no Investigação Criminal Séries. Então hoje nós vamos falar de Fugindo do Twin Flames, especificamente um documentário produzido pela Netflix. Ele é de uma diretora chamada Cecilia Peck. A Cecilia Peck, ela antes desse documentário tinha feito um outro documentário que falava de uma seita que ficou muito famosa porque uma atriz da série Smallville, a Alison Mack, se envolveu nessa seita, nesse culto que envolvia atividades sexuais. O nome desse culto, para quem tiver curiosidade de assistir a série, é NXIVM, N-X-I-V-M. E foi por conta deste documentário, dessa seita, desse culto, que a Cecília começou a receber e-mails logo na sequência de denúncias de ex-membros do que se acreditava, porque isso é muito importante a gente entender, o Twin Flames não se intitula, não se considera um culto, mas os ex-membros denunciavam como sendo um culto, uma seita, e a Cecília foi levantar as informações, e aí logo depois ela encontra também uma matéria que sai na Vanity Fair, que é fruto de um outro documentário, para quem tiver curiosidade, que está na Amazon Prime, que o nome é muito parecido, é Escapando do Twin Flames, em vez de Fugindo. Os dois documentários vão abordar o mesmo assunto em 3 episódios, com alguns focos diferentes, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença desses 2 focos, porque ambos os documentários são interessantes até pela comparação e para nós vermos pontos de vistas que reforçam o absurdo que acontece dentro dessa pequena comunidade. Falo pequena porque começou com 200 pessoas, hoje já tem mais de 60 mil agregados, porque a gente está falando de um suposto culto que acontece através de vendas de aulas online. Assim como a seita NXIVM, o Twin Flames Universe combina abuso emocional e financeiro em um ciclo de manipulação que mantém os membros dependentes. No caso do NXIVM, Keith Raniere usava o conceito de desenvolvimento pessoal para manipular emocionalmente seus seguidores e extorquir grandes somas de dinheiro em troca de cursos e níveis de autossuperação. Da mesma forma, Jeff e Shalia utilizam a promessa de encontrar uma chama gêmea. Ambas as seitas exercem controle psicológico sobre os seus seguidores, fazendo-os acreditar que qualquer fracasso pessoal ou financeiro é culpa deles e não do sistema. Vamos lá, para a gente entender primeiro o termo Twin Flames, né, que seria chama gêmeas, ele tem um conceito que você pode muitas vezes confundir com o que a gente chama popularmente de almas gêmeas. O termo chama gêmeas, ele vem primeiro em 1886, quer dizer, mais de um século atrás, de uma autora chamada Mary Connolly. A Mary Connolly, ela faz um livro chamado Um Romance Entre Dois Mundos, onde ela vai começar a utilizar esse termo. Quase um século depois, nos anos 70, uma outra autora, essa sim já mais de livros espiritualizados, que falam dessa temática, pegar o nome dela certinho, que ela tem um sobrenome curioso, que é Elizabeth Clare Prophet. Então a mulher sobrenome profeta falava sobre profecias. E no livro dela, ela vai falar um pouco mais sobre essa diferença do que seria alma gêmea e o que seria chama gêmea. Nós entendemos como alma gêmea uma pessoa que a gente se apaixona e que parece que é o par perfeito. Já no conceito de chama gêmeas é algo mais espiritual, porque eles acreditam que a alma se dividiu em 2 quando ela veio encarnar neste mundo, e você precisa encontrar a sua outra metade exata, ou seja,
não é que você encontra um par perfeito, você encontra você mesmo em outra pessoa. Então a concepção de chamas gêmeas é que não é um casal, é uma pessoa dividida em duas. E dentro desse conceito de chamas gêmeas, esse livro da Elizabeth Prophet faz comparações dentro de religiões como o hinduísmo, o budismo, o próprio cristianismo dentro do lado mais evangélico ou mesmo do lado espiritualista, Allan Kardec. Enfim, ela vai comparar diversas religiões mais ou menos para provar que o conceito existe em várias crenças. Mas a ideia básica do Twin Flames, que é o que vai mover essa comunidade que nós vamos falar hoje nos documentários, que é a Twin Flames Universe, é esse conceito de que você precisa encontrar não a pessoa ideal, mas basicamente você mesmo em outra pessoa. Para muitos que ingressam no grupo, essa promessa soa como uma resposta para questões de amor não correspondido, relacionamentos fracassados ou uma vida emocional fragmentada. No entanto, o que é inicialmente apresentado como uma jornada espiritual, logo se transforma em um ciclo de manipulação emocional, onde a própria felicidade e completude são condicionadas ao cumprimento das diretrizes impostas pelos líderes. Jeff e Shaleia exercem controle ao convencer os seguidores de que qualquer resistência ou dificuldade em encontrar ou manter uma relação com sua chama gêmea é fruto de falhas pessoais que precisam ser corrigidas através de mais cursos e sessões espirituais. Se o parceiro identificado pela pessoa não corresponde, isso é tratado como parte de um desafio espiritual que pode ser superado se o membro continuar seguindo as orientações dos líderes, criando um ciclo de dependência emocional contínua. O que mais chama atenção é que tudo é feito online. Não existe encontro presencial entre as pessoas. Os dois, Jeff e Shaleia, estão lado a lado. Ela, uma figura que pouco fala, usa maquiagens estranhas e muitas vezes carregadas. E ele traz muitas falas desconexas e meio lunáticas. Parecem dois personagens caricatos tirados de uma série do Comedy Central, ou talvez de um filme de Adam Sandler, o que nos deixa muito intrigados do porquê pessoas que se juntariam a eles e que nos chama a atenção a vulnerabilidade emocional das pessoas que se unem a eles. Então vamos lá. Os dois documentários vão falar essencialmente desse casal de coaches, né? Esse é o assunto principal e acho que é muito importante a gente salientar que o mais interessante desse assunto é que ele está abordando algo muito atual, muito frequente na sociedade, que é o coach, essa pessoa, essa figura que vai ser um orientador em algum assunto da sua vida pessoal. O Jeff e a Shaleia, eles não nascem exatamente com esses nomes. O Jeff, sim, ele vai mudando de nome durante várias fases da vida, de acordo com o que nós podemos considerar o encontro espiritual, porque ele vai passando por filosofias desde budismo, meditação, e ele vai mudando o nome dele de acordo com o que ele vai se identificando. Até ele chegar no nome Jeff Divine, mas ele nasce como Jeff Ian. E a Shaleia também é um nome criado, né? O nome dela é Megan Mart, e ela também tem essa questão de busca espiritual até chegar no nome Shaleia, hoje Shaleia Divine. Eles se conhecem no Havaí, na verdade, online. Ele está no Havaí, o Jeff nessa busca espiritual dele, nessa busca por novos rumos na vida, ele acaba construindo um pequeno lugar para locação de temporada no Havaí, e lá um amigo em comum apresenta a Shaleia via Facebook. Eles começam a conversar via Facebook em 2012, em 2014 eles se conhecem pessoalmente, e quando eles se conhecem, quem traz o termo Twin Flames para a relação é a Shaleia, que acredita que o Jeff é a chama gêmea dela, porque ela já vinha estudando isso, e ele embarca tão profundamente nisso, e aí é onde a gente tem o casal ideal para a formação dessa filosofia e inicialmente desse treinamento.
porque a Shalia é como se fosse uma líder espiritual. Ela tem o conhecimento, vou pôr entre muitas aspas conhecimento, em cima do que seria a espiritualidade das chamas gêmeas. E já o Jeff, ele estudou muito a questão de investimento e geração de lucro. Ele era obcecado por economistas e pessoas que fizeram muito dinheiro em pouco tempo. Então ele é um comunicador melhor do que a Shalia. Dentro disso eles começam a desenvolver inicialmente um blog, falando sobre a relação deles, falando sobre o convívio e como aquela relação era perfeita. Se você tem menos de 18 anos, blog é porque as pessoas antigamente escreviam e a gente lia, tá? Antes do YouTube. Depois eles vão para o YouTube, onde eles fazem o canal deles, que existe até hoje, por sinal, com esses vídeos de aconselhamento. Quando eles percebem que isso está dando uma certa audiência, eles decidem então formar um curso de orientação para ajudar você a encontrar a sua chama gêmea. A estrutura dos cursos oferecidos começa de maneira acessível, mas logo progride para pacotes de milhares de dólares que prometem orientação espiritual mais profunda e um caminho mais direto para a união com a chama gêmea. Os seguidores são encorajados a continuar pagando, com a ideia de que quanto mais investirem, mais rápido encontrarão o amor verdadeiro. A seita está recheada de frases feitas e é puro suco de manipulação em cima dessas pessoas, o que mostra o quão danoso e perigosa ela pode ser. Muitas vítimas relatam que foram levadas a gastar suas economias inteiras ou entrar em dívidas pesadas para financiar essa busca espiritual. Os líderes utilizam uma estratégia de escalonamento de compromisso, onde cada curso adicional é apresentado como indispensável para superar o próximo obstáculo espiritual. À medida que as pessoas continuam investindo, tornam-se cada vez mais financeiramente e emocionalmente envolvidas no grupo, sem perceber que o verdadeiro objetivo dos líderes é monetizar o desespero dos seguidores. E é nítido, gente, é nítido que o foco é ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Como as aulas vão crescendo muito, eles vão tendo uma busca muito grande, eles começam a entender que as pessoas não estão buscando apenas uma orientação, as pessoas estão buscando uma liderança espiritual. E aí eles decidem montar o Twin Flames Universe, que basicamente é como se fosse uma pirâmide, onde eles dão as aulas para você e se você encontra a sua chama gêmea, se você encontra o par, né, ou seja, os alunos bem-sucedidos na missão, acabam tendo que pagar mais um curso para serem coaches e segmentarem, continuarem essa função do Twin Flames pelo mundo. E aí é onde vai se espalhando. Então, o Jeff e a Shalia não são mais os únicos líderes, porque eles vão formando os próximos coaches deles e só recebendo os lucros disso. E esses outros coaches vão tendo que agregar novas pessoas. E quando nós falamos novas pessoas, é uma curiosidade muito importante que vai fazer muita diferença nesse caso. 80% são mulheres. E a gente vai entender por que isso é importante, porque é aí, nesse dado, que o Jeff e a Shalia começam a fazer coisas que são completamente grotescas para convencer as pessoas de que o curso deles funciona. Os danos psicológicos sofridos pelos ex-membros do Twin Flames Universe são profundos e variados. Muitos relatam ter perdido a confiança em si mesmos. Para reparar esses danos, os ex-membros muitas vezes precisam passar por longos processos de desprogramação psicológica, que envolve terapia para recuperar a sua autonomia emocional e aprender a confiar novamente em seus próprios instintos. A desconstrução das crenças implantadas pela seita exige trabalho constante e muitos ex-membros relatam que levaram anos para se sentir livres dos efeitos psicológicos do Twin Flames Universe. Bom, se tudo já não estava extremamente tóxico, um ambiente extremamente controlador, como eu falei,
80% do público é formado por mulheres. Qual é a grande questão disso? Para que esse coach, para que essas aulas tivessem crescimento, eles teriam que provar que eles eram bem-sucedidos. Ou seja, para um coach de relacionamento provar que é bem-sucedido, ele precisa de casais. Quando as pessoas procuravam, e aí vamos entender, eu vou explicar muito brevemente, aí quem tiver curiosidade assiste o documentário que é bem mais detalhado, eles iniciavam bem no começo, em 2016, quando eles começaram, querendo que a pessoa falasse quem era o amor da vida delas. Então quem procurava Twin Flames eram pessoas que, por exemplo, eu sou apaixonado por aquele cara não me quer, mas eu tenho certeza que ele é minha alma gêmea. E atrás deles, eles convenceram a pessoa, ele é a sua chama gêmea, você tem que persegui-lo. E aí, mas ele... Inclusive no documentário a gente vê um caso, por exemplo, de uma moça que o homem coloca uma ordem de restrição, que ela não pode chegar a 100 metros dele, de tanto que ela perseguiu, e eles falam pra ela no vídeo, você vai deixar um papel, evitar você se envolver com a sua chama gêmea? Você precisa estar onde ele está, e ela vai presa. E na cadeia, eles fazem ela fazer o exercício do espelho para acreditar que ela foi presa por culpa dela. Porque ela não se esforçou o suficiente. Eles começam assim. Quando aumenta o número de inscritos e muitas pessoas que estão inscritas não encontram a sua chama gêmea, eles começam a fazer os pares dentro da comunidade. Eles começam assim, não, a sua chama gêmea está aqui no vídeo, está com a gente, é fulano. Enquanto você tem, por exemplo, homens e mulheres, ok. O problema é que começaram a ter muitas mulheres heterossexuais que queriam parceiros homens e não tinham homens na comunidade. O que eles fazem? Eles começam a convencer mulheres que tinham traços mais masculinos de que elas eram homens. Então eles começam a falar, olha, a sua chama gêmea, ela é o divino masculino. Então eles começam a trabalhar com essa terminologia que é. E aí que muda o conceito de chama gêmea dentro da Twin Flames para os outros livros que eu citei. Na Twin Flames eles começam a pregar que é quando a sua alma se divide. Então a sua alma se divide em duas, e quando ela se divide, de acordo com a teoria do Twin Flames, tem o divino masculino e o divino feminino. Se você é uma mulher, entende-se como mulher, você está com o divino feminino em você, logo a sua outra metade é o divino masculino, que eles viravam e falavam, olha, o seu divino masculino nasceu nela, na outra membro do grupo. Então eles começavam a fazer uma manipulação para que essa outra mulher, que provavelmente era uma pessoa que já tinha traços de ou de ser gay, de ser lésbica, ou mesmo de uma bissexualidade, enfim, uma pessoa que não era segura da sua sexualidade, eles começavam a manipular falando, não, você é homem. Você não está só aceitando isso em você, mas o seu divino masculino, sua alma é de homem. E eles começavam a pedir para a pessoa tomar hormônios, mudar o nome social dela, chegaram a investir em cirurgias que eram para retirada de seios, e eles faziam, basicamente, forçar uma pessoa a se tornar transexual. O grande perigo, se não é óbvio o suficiente para quem está assistindo, é que nós estamos falando de uma comunidade que já sofre muita perseguição, porque muita gente acha que é uma escolha você ser trans. E aí você tem uma comunidade que força essa escolha em você, o que vai reforçar para a população odiosa que ser trans é uma moda, que ser trans é alguém que te convenceu. Então um pai que quer bater no filho trans porque fala você está indo na onda dos seus amigos, isso é o tipo de coisa que fortalece esse discurso. E nós temos nos dois documentários depoimentos de várias mulheres, e eu estou usando o termo aqui mulheres porque elas viraram homens trans e falam, eu fui forçado, eu não sou um homem trans. E agora elas estão tendo que passar por um processo extremamente doloroso de reversão, porque elas, no desespero de encontrar o amor, e aí a gente entra nesse grande problema do Twin Flames Universe, que é, eu não somente estou usando a população trans como manipulação, mas eu continuo sendo, dentro dessa relação, homofóbico, porque eu não acredito em duas mulheres e dois homens, eu acredito no homem e mulher. Então se vocês são duas mulheres, uma de vocês vai ter que virar homem. Essa coerção gera uma dissonância cognitiva e profunda confusão emocional para muitos membros, que se sentem forçados a mudar aspectos fundamentais de si mesmos para se ajustarem às expectativas espirituais do grupo. Isso não só causa danos psicológicos imediatos, mas também pode resultar em crises de identidade de longo prazo. Muitas dessas pessoas, após saírem do grupo, relatam ter precisado de terapia para reconectar-se com quem realmente são, fora da narrativa manipuladora da seita
Twin Flames Universe. Obviamente, em algum momento, algumas dessas pessoas iam começar a perceber que elas estavam sendo manipuladas e começa a ter uma angústia maior, porque aí você sai do problema da relação, do envolvimento amoroso. Isso deixa de ser o problema dessa pessoa. O problema dessa pessoa passa a ser um problema muito maior, que é o de invasão íntima, o de não pertencimento. E toda vez que alguma aluna questionava em vídeo, né, porque eram muitas, como eu falei, a técnica é uma aula online, é um vídeo via Zoom, via Google Meet, enfim, qualquer plataforma que todo mundo se vê. E eles pediam os tais testemunhos. Toda vez que uma aluna do Twin Flames questionava, falando, olha, mas eu não me sinto homem, eu não estou me identificando. O Jeff vinha com uma postura, primeiro, de subserviência, dizendo, você não fala o que eu tenho que fazer, eu sou o professor e você é o aluno. Você me obedece. E quando a pessoa vinha com esse discurso, ele falava que basicamente era o lado fraco dela que estava se negando a aceitar uma verdade divina. Porque quando eles formaram a igreja, o Jeff e a Shalia se intitularam como Mestres Cristos. Ele, o Mestre Cristo, e ela, a Mestra. Então, quando eles vinham com essa chama, quando eles falavam, fulana, a sua chama gêmea é cicrana, não é a opinião deles, eles falavam que Deus falou. Eles receberam esse recado, eles vinham com uma lista. Esses são os casais que Deus formou essa semana. E muitos deles falam, às vezes era uma pessoa que o outro nunca tinha nem trocado um oi. Falava, olha, ela é sua chama gêmea, vocês agora são um casal. Acontece casos, por exemplo, de uma mulher que a chama gêmea dela era uma outra mulher na Alemanha, eles falam, vai para a Alemanha. Você tem que estar junto dela, não tem escolha, porque ela é você. Então, quando essas alunas começaram, algumas delas, se sentirem completamente presas a essa situação e começaram a questionar e serem violentamente agredidas verbalmente, o Jeff nega, mas tem vídeos, dá pra ver nos 2 documentários isso, elas começam a sair. E muitos deles começam a atirar. Quando a pessoa começa a teimar, falar, eu não vou trocar meu sexo, eu não vou fazer isso, eu quero, eu quero encontrar alguém dentro dos meus conceitos. Eles mesmos bloqueavam a pessoa, expulsavam ela da comunidade. E aí, dentro desses grupos, elas começaram a se comunicar. Falando, você saiu, eu também saí, e eles levam essas acusações através de e-mails para uma jornalista da Vanity Fair, ela é o tema central do documentário da Amazon, que ela faz algo muito inteligente, que isso dá para ver melhor no documentário da Amazon, tá, gente? Da Netflix vai focar nas vítimas e nas mães. Ela decide visitar o casal, ela deixa muito claro, fala, eu recebi umas acusações, recebi alguns e-mails dizendo que vocês fazem isso, mas antes de publicar qualquer coisa, eu quero que vocês me contem o lado de vocês e me mostrem a Twin Flames. Então ela dá uma abertura, e aí eles vão usar o espaço, como eles são muito ambiciosos, como marketing. Né? Então, a entrevista com o Jeff, ela começa entrevistando e de repente ela se sente entrevistada, porque ele começa a falar que ela precisa confiar mais em si como repórter, que falta uma confiança. Então ele é um manipulador nato. Quando ela sai de lá, ela vai receber mais e-mails, mais acusações, ela começa a recolher depoimentos, né, e publica a matéria na Vanity Fair. Quando a matéria sai, o Jeff e a Shalia falam que eles estão sendo perseguidos por haters, que essas pessoas que saíram porque eram teimosas e achavam-se superiores à vontade divina, e por esse ego dessas pessoas eles estavam sendo atacados, sendo que é muito nítido que a pessoa que tem um ego e um narcisismo a ser questionado é o Jeff. Inclusive ele maltrata a própria Shalia em muitos vídeos, porque a Shalia, quando vai falar muitas coisas, ele vira e fala, cala a boca, eu sou o homem da relação, você fala quando eu quiser. Então é uma relação extremamente tóxica. Embora a Shalia não é flor que se cheire, como eu falei, a gente descobre isso melhor no documentário da Amazon. O pai dela deixa muito claro que ela sempre foi manipuladora também. Então às vezes ela pode se fazer muito de quietinha, de santinha, para reforçar essa subserviência que eles precisam na comunidade, né? E quando sai a matéria na Vanity Fair, dá uma espanada, porque algumas pessoas que estão lá dentro, ao ler a matéria e ver os depoimentos, é que elas enxergam o que está acontecendo. E aí começam a sair pessoas importantes, membros que já eram coaches. E aí a pessoa que tinha acabado de entrar fala, poxa, se meu coach está saindo, o que eu estou fazendo aqui? E aí começa a questionar. O triste é que isso não gera o fim da Twin Flames. Até o momento, as autoridades americanas não tomaram ações legais diretas e amplas contra a seita Twin Flames Universe. Embora investigações tenham sido conduzidas em resposta a denúncias de ex-membros,
algumas dessas investigações, como relato no documentário Escaping Twin Flames, foram encaminhadas ao FBI para uma análise mais profunda, mas até agora não resultaram em ações criminais públicas. Estamos falando de outubro de 2024. A estrutura remota do grupo e a natureza voluntária das contribuições financeiras tornam difícil para as autoridades caracterizarem as práticas do Twin Flames como um crime organizado claro. No entanto, ex-membros continuam a fazer denúncias e a crescente cobertura midiática, a nossa boa imprensa investigativa, trouxe mais atenção para as práticas abusivas do grupo. Com o aumento da visibilidade, a esperança de que investigações mais profundas possam surgir, especialmente em relação à exploração financeira e à manipulação emocional que afeta gravemente os membros. Então, o Fugindo do Twin Flames, ele vai entrevistar essas pessoas que saíram, os ex-membros. É muito importante a gente entender que o documentário ele vai deixar muito claro que nem todas essas pessoas foram forçadas a ser trans. Algumas delas já eram mulheres trans e a Twin Flames, inclusive, ajudou no processo, mas elas reconhecem, falando, essa não é a questão. A questão foi a manipulação e usar a transexualidade como ferramenta de manipulação. E também de fazer você, né, ser forçado a acreditar que alguém era sua chama gêmea sem você trazer. Então o documentário da Netflix vai focar nesses depoimentos, e uma parte muito bacana do documentário é que ele vai atrás de mães dessas mulheres, de alguns rapazes, que não falam com os filhos há anos, 3, 4 anos, e aí é onde a gente entende que é um culto. Porque um dos princípios da seita, do culto, é o isolamento social. É você acreditar que as pessoas que não fazem parte daquilo não devem ter contato com você. Então eles sequestram essas pessoas do relacionamento familiar deles, do relacionamento íntimo, e essas pessoas param de falar com as mães e as mães se juntam. Algumas dessas mães se encontram via redes sociais também para poder juntar provas de que os filhos delas estão sendo manipulados, estão sofrendo tortura psicológica. Tudo isso para tentar quebrar a Twin Flames, uma vez que a estrutura de um curso de coach não é ilegal. E aí que a gente entra no problema que o documentário mostra, que é a polícia investiga, só que todas as pessoas que são entrevistadas pela polícia, que são acariadas, elas falam, não, eu tô aqui porque eu quero, eu comprei o curso porque eu quero, eu tô bem aqui. Então você não tem como levantar uma acusação formal de manipulação psicológica. A série Desperately Seeking Soulmate da Amazon Prime Video diferencia-se ao mergulhar no passado de Jeff e de Shaleia, explorando suas vidas antes da criação do Twin Flames Universe. Esse foco no histórico dos fundadores permite ao público compreender como suas experiências pessoais e crenças espirituais formaram as bases do grupo. Ao investigar o passado de Jeff, incluindo suas tentativas fracassadas em outros empreendimentos de crescimento pessoal e o encontro com Shaleia, o documentário traça uma linha mais clara sobre as motivações de ambos para criar uma organização que misturasse espiritualidade e lucro financeiro. Esse aspecto dá uma visão mais profunda de como o casal transformou suas frustrações pessoais em uma estrutura de controle sobre seus seguidores, evidenciando que a busca pelo poder espiritual e financeiro estava presente desde o início. Enquanto a série da Netflix foca na exposição detalhada das táticas atuais do grupo, a da Amazon Prime oferece uma narrativa mais detalhada sobre como e por que Jeff e Shaleia decidiram construir esse império espiritual. Assim, Desperately Seeking Soulmate
ajuda o público a entender as raízes e as motivações dos fundadores, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre o crescimento da seita Twin Flames Universe. Os documentários se encerram deixando muito claro que todos os documentários procuraram o Jeff e a Shalia, nenhum deles quis dar depoimento, para a gente poder... É claro, né, a gente sabe da imparcialidade do jornalismo, embora é muito nítido que se eles derem qualquer depoimento, eles vão reverter, como qualquer bom charlatão, tudo que é dito. O mais importante nos documentários é a gente perceber, eu acho que dentro de tudo que a gente falou aqui hoje, como quando a gente está fragilizado, a gente às vezes cai em golpes, não é porque nós somos burros, a gente nunca deve colocar a vítima nesse lugar de como ela não enxergou. A gente tem que entender que na hora do desespero, toda ajuda é bem-vinda para muitas pessoas. É onde tem que morar o nosso cuidado. É procurar ajuda no lugar certo e nunca acreditar em milagre, nunca acreditar em soluções rápidas. Eles sempre se valeram de pessoas desesperadas para encontrar um amor muito rápido. E ao invés do que a terapia faz, quer te colocar nesse lugar de aceitar a sua autoestima, amar a si mesmo, não procurar no outro a solução para a sua carência, né? Eles trabalham ao contrário, eles fazem a baixa autoestima, eles fazem se sentir um lixo para achar outra pessoa. E o grande plot disso tudo é a Twin Flames existe até hoje, tem mais de 60 mil pessoas, ela se mantém nos grupos. Claro que depois de todos esses documentários, você não encontra mais os vídeos deles de treinamento de uma maneira tão fácil, só pagando muito caro. A ser um membro, ser um agregado, passa por uma série de etapas até eles confiarem em você. Mas sim, Jeff e Shalia continuam fazendo esse treinamento amoroso das chamas gêmeas e agora com uma criança de 1 aninho do lado deles, que eles dizem ser a enviada de Deus, como a terceira parte deles dois. O aumento contínuo do número de seguidores do Twin Flames destaca uma importante lacuna nas regulamentações sobre cultos e seitas que operam digitalmente. As autoridades estão acostumadas a lidar com seitas físicas, onde há uma base territorial clara e evidências de abuso podem ser coletadas com mais facilidade. No entanto, a natureza digital dessa seita, com seguidores espalhados pelo mundo, torna difícil aplicar as mesmas táticas de fiscalização e controle. A falta de regulamentação específica para grupos que operam exclusivamente online permitem que seitas como essa continuem a manipular e explorar seguidores sem enfrentar consequências legais imediatas. Não, acho que eu gostaria de finalizar dizendo que documentários como esse, apesar de serem grotescos, são muito importantes porque nós vivemos uma fase, uma era de pessoas que se dizem especialistas em algo que elas não são, que vendem cursos online sem saber do que estão falando apenas porque elas têm a famosa lábia, né? Você precisa, todos nós devemos procurar estudar, conhecer e sim informação. Mas a mesma internet que te vende o curso, você também pode pesquisar o passado dessa pessoa, você também pode pesquisar as referências, as reclamações. Nós precisamos deixar a nossa ansiedade de lado e não deixar que ela comande nossas escolhas. Para mim, a principal lição dos documentários do Twin Flames é mostrar o quanto o ser humano é suscetível à manipulação, à ideia da mente maior domina a mente menor, e como nós temos pessoas de um caráter extremamente cruel que vão ficar multimilionários, eu não disse milionários, eles já são multimilionários, falando que tem a solução para a sua vida, sendo que a solução para a sua vida é apenas alimentar o ego, o dinheiro e a vida deles.